Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Inteligência Emocional, uma leitura e análise do livro Inteligência Emocional da coleção Harvard Business Review. Hoje vamos falar sobre o capítulo 9, Medo de Feedback. Em todos os exemplos desse artigo, os nomes das pessoas foram alterados. Ninguém gosta de avaliações de desempenho. Funcionários ficam apavorados com a possibilidade de só ouvirem críticas. E chefes, por sua vez, acham que os subordinados responderão até a mais amena das críticas com pedras, raiva ou lágrimas. O resultado? Todos ficam quietos e dizem o mínimo possível. Isso é lamentável, porque a maioria das pessoas precisa de ajuda para entender como podem melhorar seu desempenho e avançar na carreira. O medo de feedback não aparece apenas durante avaliações anuais. Pelo menos metade dos executivos nunca pediu feedback, pois muito esperam pior: discussões acaloradas, demandas impossíveis ou até mesmo ameaças de demissão. Assim, em vez de buscar feedback, as pessoas evitam a verdade e continuam tentando adivinhar o que o chefe está pensando. Medos e suposições quanto a feedback manifestam-se em comportamentos psicológicos desajustados, tais como procrastinação, negação, ruminação, inveja e autossabotagem. Mas há esperança. Os que aprendem a se adaptar ao feedback são capazes de se libertar de antigos padrões de comportamento e podem aprender a reconhecer emoções negativas, ressignificar de modo construtivo o medo e a crítica, desenvolver metas realistas, criar sistema de apoio e ser recompensados por conquistas ao longo do percurso. Vamos examinar com atenção um processo de 4 etapas para fazer exatamente isso. Vejamos a razão pela qual tanta gente tem medo de ouvir como está se saindo. Obviamente, alguns gerentes têm excelentes relacionamentos com seus chefes. Recebem feedbacks com regularidade e atuam com base nele para melhorar seu desempenho, assim como aumentar as chances de promoção. Infelizmente, porém, esses executivos são a minoria. Na maior parte das empresas, o feedback costuma acontecer nas superficiais avaliações de desempenho anuais, durante as quais os gerentes pouco ouvem, além do montante do próximo aumento. As pessoas evitam feedbacks simplesmente porque odeiam ser criticadas. Psicólogos têm diversas teorias sobre o motivo de as pessoas serem tão sensíveis quanto a ouvir sobre as próprias imperfeições. Uma delas é que as pessoas associam o feedback aos comentários críticos que receberam quando jovens, de pais e professores. Seja qual for a causa do nosso desconforto, a maioria de nós precisa treinar para buscar feedback e prestar atenção ao ouvi-lo. Sem esse treino, a simples ameaça de um feedback crítico muitas vezes nos leva a ter comportamentos destrutivos, desajustados, que afetam negativamente não só o nosso trabalho, mas também a saúde geral da nossa organização. Seguem-se alguns exemplos desse comportamento. Que meu chefe me demita. Comportamento destrutivo 1. A procrastinação. Nós procrastinamos, vou ficar fora da vista dele e manter minha boca fechada. Nos sentimos impotentes quanto a uma situação e estamos ansiosos, constrangidos ou insatisfeitos com ela. A procrastinação costuma envolver um elemento de hostilidade ou raiva. Veja como José, um cientista de computação muito bem-sucedido numa grande empresa de tecnologia, reagiu à sua frustração por não ter sido promovido. Embora todos na empresa respeitassem sua competência técnica, ele sentiu que algo estava errado. Em vez de avaliar com seriedade seu desempenho e pedir feedback, ele ficou preocupado com detalhes irrelevantes em seus projetos, jogava paciência no computador e com frequência deixava de cumprir prazos. Quando, em sua revisão anual, José perguntou sobre suas chances de promoção,
O chefe destacou seu repetido fracasso em terminar os projetos a tempo ou em buscar formalmente um adiantamento quando sabia que o trabalho atrasaria. Na verdade, a continuada procrastinação de José tornou-se um grave item em seu desempenho, que lhe custou uma promoção. Comportamento destrutivo 2. A negação. Estamos em negação quando somos incapazes de enfrentar a realidade ou não conseguimos reconhecer as implicações de nossa situação. A negação é mais frequentemente uma reação inconsciente. Angela, uma gestora de nível médio numa empresa de consultoria, entrou em estado de negação quando uma esperada promoção não aconteceu. Seus superiores lhe disseram que ela não tinha se saído tão bem quanto era esperado. Disseram-lhe especificamente que ela se ausentara demais para estar com os filhos. Não tinha pesquisado corretamente determinado setor, não tinha cumprido sua cota anual de trazer 10 novos clientes e etc. Toda vez que tentava resolver esses problemas, seus superiores, todos homens, a excluíam de uma promoção com uma nova série de desculpas e desafios. Na verdade, não tinha intenção de promovê-la, porque eram profundamente machistas. Se aceitasse esse fato, Angela iria embora, mas preferiu viver em negação. Em vez de reconhecer que estava num beco sem saída, ela não fez nada quanto à sua situação e continuou infeliz em seu emprego. Comportamento destrutivo 3. A ruminação. Ficar ruminando, especulando e não agir é uma poderosa reação emocional que toma a forma de preocupação mórbida e sensação de pressentimento. Diante de situações que acreditam que não podem controlar, os ruminadores recaem em passividade, paralisia e isolamento. Adriano, um gerente de treinamento, ficou ruminando quando o chefe lhe apresentou várias metas ambiciosas. Convicto de que as metas eram irreais, Adriano concluiu que não conseguiria cumpri-las. Em vez de conversar com o chefe sobre isso, ele ficou infeliz e se isolou dos colegas. Seus colegas, por sua vez, consideraram esse isolamento uma manifestação de desprezo e passaram a ignorá-lo. Quanto mais o evitavam, mais ele ruminava. Ao fim de 6 meses, essa cogitação tornou-se a autorrealização de uma profecia. Como não tinha atingido nenhuma das metas, seus novos projetos foram atribuídos a outra pessoa e seu emprego ficou ameaçado. Comportamento destrutivo 4. A inveja. O ato de nos compararmos com outras pessoas é um comportamento normal, mas se torna desajustado quando se baseia em desconfiança, rivalidade, inveja ou possessividade. Pessoas invejosas podem exagerar na idealização de outras, que consideram mais talentosas, competentes e inteligentes. Ao fazer isso, estão se desabilitando. Leila, uma talentosa vice-presidente de uma empresa de relações públicas, caiu na armadilha da inveja quando o chefe observou durante uma reunião que uma das suas colegas tinha preparado um relatório excelente para um cliente. Leila começou a se comparar com a colega, ouvindo com atenção as observações do chefe durante as reuniões e notando seus sorrisos com conversas banais quando a colega falava. Achando que nunca chegaria ao nível da colega, Leila perdeu todo o entusiasmo pelo trabalho. Em vez de pedir ao chefe uma avaliação, ela permitiu que o monstro da inveja a consumisse. Por fim, deixou o emprego. Comportamento destrutivo 5. A autossabotagem. A autossabotagem geralmente é um comportamento inconsciente e é bastante comum. Locais de trabalho estão cheios de gente que inconscientemente prejudica a si mesma. Veja, por exemplo, a história de Nádia, uma jovem associada que se considerava incapaz de lidar com mais de 2 projetos ao mesmo tempo. Durante sua avaliação, Nádia ressentiu-se com o feedback do chefe de que precisava melhorar suas capacidades de multitarefa. Mas, em vez de discutir com ele essa observação, ela um dia, acidentalmente, fez um comentário grosseiro sobre o chefe num ambiente no qual ele poderia ouvir. Como resultado, ele começou a procurar algum modo de se livrar dela. Mais tarde, quando Nádia foi demitida, seus sentimentos mais íntimos de incapacidade foram confirmados. Esses e outros comportamentos desajustados são parte de um círculo vicioso que vemos acontecer em muitas organizações.
De fato, não é incomum que funcionários, diante de um feedback negativo, façam chover maldições sobre seus supervisores. Não é de admirar, então, que supervisores relutem em dar feedbacks. Mas, quando temores reais e imaginários de funcionários não são checados, o ambiente de trabalho fica disfuncional, se não totalmente envenenado. Adaptar-se ao feedback exige que a pessoa mude, às vezes muito, principalmente para gestores, companhias e áreas que passam por frequentes mudanças. Claro que é mais fácil falar de adaptação do que implementá-la, pois resistir à mudança é algo endêmico nos seres humanos. Mas embora a maioria das pessoas se considere incapaz de controlar as emoções negativas que são provocadas por uma mudança, isso não é verdade. É possível e necessário encarar a mudança de modo positivo. Usando as técnicas adaptativas a seguir, você pode alterar o modo como reage ao feedback e às mudanças que ele exige. Técnica 1. Reconheça suas emoções e reações. Compreender que você está sentindo medo, por exemplo, estou com medo que meu chefe me demita. E que está tendo uma reação desajustada a ele, por exemplo, vou ficar fora da vista dele e manter minha boca fechada. São os passos iniciais e críticos em direção a uma mudança adaptativa. Isso exige uma implacável honestidade consigo mesmo e um pouco de trabalho de detetive. Duas coisas que o ajudarão a desfazer o condicionamento de anos de disfarçar seus sentimentos. Também é importante compreender que um determinado comportamento desajustado não necessariamente lhe dirá qual emoção está por trás dele. Você pode estar procrastinando por raiva, frustração, tristeza ou outros sentimentos, mas insistir no trabalho de detetive é importante, pois a recompensa é grande. Uma vez identificada a emoção e a reação, você pode agir. Assim como alguém que tem medo de voar e mesmo assim decide embarcar num avião. Com a prática, aos poucos, fica mais fácil reagir de modo diferente, mesmo que o medo, a raiva ou a tristeza permaneçam. Maria, uma gerente de nível médio, é um bom exemplo de alguém que aprendeu a identificar suas emoções e agir apesar delas. Maria estava atrasada vários meses nas avaliações de desempenho das 3 pessoas que se reportavam a ela. Quando sugeriram que ela estava procrastinando, perguntaram como ela se sentia quando pensava em fazer as avaliações. Após refletir um pouco, ela disse que estava extremamente ressentida por seu chefe ainda não ter completado a avaliação de desempenho dela. Reconheceu que sua procrastinação era expressão de raiva que sentia dele. Então, a convencemos de que ela poderia agir apesar de sua raiva. De fato, Maria completou as avaliações de desempenho dos subordinados e, ao fazê-lo, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Tendo completado as avaliações, percebeu que sua relação com os 3 subordinados logo melhorou e seu chefe reagiu, completando a avaliação de desempenho de Maria. Devemos observar que a procrastinação de Maria não era um hábito arraigado, assim foi relativamente fácil corrigi-lo. Funcionários que começam a procrastinar como uma reação a emoções negativas, pelos quais passaram no início da carreira, não vão mudar tão depressa, mas acabarão conseguindo. Técnica 2. Tenha apoio. Às vezes é difícil identificar suas emoções e o feedback que exige uma mudança pode deixar você se sentindo inibido e envergonhado. Por essa razão, é crucial contar com a ajuda de colegas de confiança que vão ouvir, incentivar e dar sugestões. Muitas vezes é difícil pedir apoio porque a maior parte das culturas corporativas espera que seus gestores sejam autoconfiantes. Não obstante, é quase impossível fazer uma mudança significativa sem esse incentivo. O apoio pode vir de muitas formas, mas deveria começar com ao menos 2 pessoas: o cônjuge, um antigo mentor, um velho colega, pessoas com as quais você se sente emocionalmente seguro. O ideal seria que uma dessas pessoas tivesse alguma experiência na sua área. Também pode ser útil recrutar a assistência de um consultor externo ou um coach executivo. Técnica 3. Ressignifique o feedback. Outra técnica adaptativa, a ressignificação. Permite que você reconstrua o processo de feedback em seu benefício.
Sobretudo, isso envolve compreender a ideia de pedir feedback ou de reagir a ele sobre uma luz positiva, de modo que as emoções e reações negativas não o dominem mais. Veja o exemplo de Guilherme, um gerente de vendas júnior de uma grande empresa manufatureira. O chefe de Guilherme lhe disse que ele não estava sendo sociável com os clientes. A crítica o magoou, e Guilherme poderia ter reagido com negação ou ruminação. Na verdade, sua primeira reação foi interpretar o feedback como superficial. Mais tarde, no entanto, Guilherme conseguiu ressignificar o que tinha ouvido, primeiro admitindo com relutância. Ele tem razão, não sou muito sociável. Meu teste deu que sou introvertido e sempre me incomodei com conversas banais. Depois, Guilherme ressignificou o feedback. Em vez de considerá-lo doloroso, reconheceu que poderia usá-lo para melhorar sua carreira. Evitando possíveis reações desajustadas, pôde fazer a si mesmo várias perguntas relevantes. Qual a importância da sociabilidade para o meu cargo? Quanto eu quero manter esse emprego? Até onde estou disposto a mudar para ficar mais sociável? Ao responder, Guilherme percebeu duas coisas: que a sociabilidade é realmente fundamental para o sucesso nas vendas e que ele não estava disposto a aprender a ser mais sociável. Então, Guilherme pediu transferência e assumiu um cargo no qual foi muito mais bem-sucedido. Técnica 4. Reformule a maneira de pensar. Quase todo mundo tem pavor de avaliações de desempenho, que geralmente acontecem uma vez por ano. Mas o modo como você reage ao feedback do chefe e a frequência com que o pede vai afetar muito o seu desempenho e suas chances de avançar na carreira. Nós descobrimos que a superação dessa sensação de pavor envolve reconhecer e identificar as emoções e os comportamentos que estão impedindo você de dar início à conversa sobre feedback. Uma vez tendo determinado quais são essas bandeiras emocionais e comportamentais, é questão de reformular seus pensamentos e buscar um comportamento mais adaptativo. A seguir, alguns exemplos de como você poderia transformar emoções negativas em pensamentos mais produtivos e positivos. Possível emoção negativa, a raiva. Estou furioso com meu chefe porque ele não fala direito comigo. Reação desajustada, agir impulsivamente, que é ficar agitado, reclamando, irritado, gritando com subordinados e familiares. Declaração de reformulação. Cabe a mim providenciar o feedback de que preciso. Possível emoção negativa, a ansiedade. Não sei o que vai acontecer. Reação desajustada. Ficar se remoendo, retrair-se, roer as unhas, ou fugir da situação. Estou ocupado demais para pedir feedback. Declaração de reformulação. Descobrir como abrir novas oportunidades para mim. Possível emoção negativa, medo do confronto. Não quero fazer isso. Reação desajustada. É a negação, procrastinação ou autossabotagem. Por exemplo, cancelar reuniões com o chefe. Declaração de reformulação. Tomar a iniciativa, me colocar no comando e me proporcionar algum poder. Possível reação negativa, medo de represálias. Por exemplo, se eu disser o que penso, vou ser demitido? Reação desajustada. Negação. Não preciso de feedback. Estou me saindo bem. Declaração de reformulação. Preciso saber honestamente como estou me saindo. Possível emoção negativa, a mágoa. Exemplo. Por que ele disse que eu não estou me esforçando bastante? Reação desajustada. Irritabilidade, inveja dos outros. Exemplo. Ficar em silêncio, tramar uma vingança. Declaração de reformulação. Ainda posso prestar atenção no que ele diz, mesmo me sentindo magoado. Possível emoção negativa, a defensividade. Exemplo. Sou melhor do que ela diz que eu sou. Reação desajustada. Agir demonstrando que não apoia o chefe. Por exemplo. Pode apostar que não vou àquela reunião idiota. Declaração de reformulação. Ficar na defensiva me impede de ouvir o que ela tem a dizer. Possível emoção negativa, a tristeza. Exemplo. Pensei que ele gostasse de mim. Reação desajustada. Ruminação ou retração. Exemplo. Ficar mais calado do que de costume, sentir-se desmotivado. Declaração de reformulação. Meu desempenho no trabalho não depende de eu ser estimado ou não.
Possível emoção negativa, medo de mudança. Por exemplo, como vou fazer tudo o que ele quer que eu faça? Reação desajustada, negação. Exemplo, continuar a fazer as coisas da mesma maneira que antes. Declaração de reformulação. Exemplo, eu preciso mudar para manter meu emprego. Tenho que dar um passo de cada vez. Possível emoção negativa, a ambivalência. Exemplo, devo ficar ou ir embora? Reação desajustada, procrastinação ou passividade. Esperar que outra pessoa resolva o problema. Declaração de reformulação. Exemplo, o que realmente atende melhor a meus interesses? Ninguém está interessado em meu bem-estar mais do que eu. Tenho que agir agora. Possível emoção negativa, desistência. Exemplo, tenho que ir embora. Reação desajustada, resistência à mudança. Exemplo, é tarde demais para procurar outro emprego. Aqui não é tão ruim. Declaração de reformulação. Exemplo, ficarei muito mais feliz em outro emprego. Técnica 5. Decomponha a tarefa. Outra técnica adaptativa é dividir a grande tarefa de lidar com feedback em partes administráveis e mensuráveis e estabelecer um prazo realista para cada uma delas. Mesmo que mais de 2 aspectos do comportamento precisem ser modificados, nossa experiência diz que a maioria das pessoas não consegue mudar mais do que 1 ou 2 de cada vez. Dar pequenos passos para atingir objetivos discretos reduz a possibilidade de você ficar sobrecarregado e torna a mudança muito mais viável. Ana, por exemplo, recebeu um feedback que indicava que a qualidade de seu trabalho era excelente, mas suas apresentações eram entediantes. Tranquila e reservada, Ana poderia ter se sentido arrasada com o que percebeu estar nas entrelinhas dessas críticas, que era péssima ao falar em público e que era melhor mudar de moça tímida para extrovertida. Em vez disso, ela se adaptou decompondo o desafio. Primeiro, iria fazer apresentações mais interessantes, conteúdos sólidos e bem estruturados, apresentação convincente, compreensão da audiência e etc. Depois, aprenderia a se apresentar com mais eficiência, observando vários oradores eficazes e fazendo um curso de oratória. Para Ana, foi importante começar com a tarefa mais fácil. Nesse caso, observar bons oradores. Observou os gestos, organização de discurso, entonação, timing, uso do humor e etc. Quando achou que tinha compreendido o que envolve um bom discurso, sentiu-se pronta para fazer o curso de Introdução à Oratória. Esses esforços lhe permitiram melhorar suas apresentações. Embora não tenha se transformado numa oradora fascinante, aprendeu a capturar a atenção e o respeito da audiência. Técnica 6. Use incentivos. Parabenize-se quando fizer mudanças adaptativas. Esse conselho pode parecer estranho, uma vez que situações de feedback às vezes levam à autopunição e poucos têm o hábito de se parabenizar. No entanto, não está escrito em nenhum lugar que o processo de feedback precisa ser uma experiência negativa. Assim como aumento de salário ou um bônus constituem incentivo para melhorar o desempenho, recompensar a si mesmo sempre que der um passo importante no processo o ajudará a perseverar. Por exemplo, uma recompensa adequada por ter completado uma autoavaliação poderia ser uma tarde inteira assistindo à TV, ou, por uma boa reunião com o chefe, um bom restaurante. Recebendo feedback de que você precisa. Uma vez que começou a adaptar suas reações e seu comportamento, é hora de buscar feedback regular de seu chefe, em vez de esperar pela avaliação anual de desempenho. O processo de feedback proativo que recomendamos consiste em 4 etapas: autoavaliação, feedback externo, assimilação do feedback e ação visando a mudança. A história de Tiago, vice-presidente de recursos humanos, ilustra como o executivo usou o processo de 4 etapas para assumir o controle de sua vida. Quando conhecemos Tiago, ele estava no cargo havia 3 anos e sentia que não recebia feedback suficiente. Uma vez por ano, no final de dezembro, Henrique, o rude e evasivo CEO a quem ele se reportava, convocava Tiago, comentava o bom trabalho que ele tinha feito, anunciava seu salário para o ano seguinte e lhe dava um pequeno bônus. Mas naquele ano, Tiago estivera lidando com questões espinhosas.
inclusive reclamações de executivas sêniores relativas a remunerações injustas, e precisava de um feedback de verdade. Tiago perguntava-se como Henrique encarava seu trabalho. Haveria aspectos de seu desempenho com os quais Henrique não estava satisfeito? Será que Henrique pretendia manter Tiago em sua posição atual? Autoavaliação. Incentivamos Tiago a começar avaliando o próprio desempenho. A autoavaliação pode ser uma tarefa difícil, sobretudo se a pessoa nunca teve feedback útil com o qual começar. A primeira tarefa da autoavaliação de Tiago foi determinar quais eram os elementos mais importantes de seu trabalho. A segunda foi evocar o feedback informal que recebera de colegas de trabalho, de subordinados e de clientes, não apenas em palavras, mas também em expressão facial, linguagem corporal e silêncio. Tiago levou várias semanas para fazer a autoavaliação. Quando nós o ajudamos a dar conta de que estava procrastinando, ele recrutou um sistema de apoio, sua esposa e um amigo, que o incentivaram a concluir seu acervo de lembranças. No fim do processo, reconheceu que tinha recebido muitos feedbacks positivos e informais de muita gente com quem havia interagido, mas também constatou que estava ansioso demais para agradar e que precisava ser mais assertivo ao expressar suas opiniões. Nós o ajudamos a reformular esses insights incômodos, de modo a que pudesse vê-los como áreas para um potencial crescimento. Feedback externo. A fase seguinte do processo proativo, pedir feedback, em geral é uma tarefa de duas partes. A primeira envolve dirigir-se a alguns colegas de confiança para obter informações que sustentem ou corrijam sua autoavaliação. A segunda envolve pedir feedback diretamente a seu chefe. Reunir feedbacks de colegas nas quais você confia não deve ser confundido com feedback de 360 graus, que compreende uma ampla variedade de perspectivas, inclusive de pessoas que talvez não te conheçam bem. Ao falar de modo confidencial com pessoas em quem confia, é possível afastar parte do medo associado ao feedback. Esses colegas também podem ajudá-lo a identificar suas reações emocionais à crítica, o que é muito benéfico, antes da sua reunião com seu supervisor. Além disso, conversas de feedback com colegas muitas vezes podem servir como uma espécie de ensaio geral. Às vezes, eles apontam aspectos que exigem atenção imediata. Quando fazem isso, é sensato aplicar essas mudanças antes da reunião com seu gestor. Por outro lado, se você achar que não dá para confiar em nenhum dos seus colegas, esqueça essas conversas de feedback e marque diretamente uma reunião com seu chefe. Tiago pediu feedback de 2 colegas nos quais confiava, Sheila e Paulo, e marcou reuniões só com esse objetivo. Pediu a ambos os feedbacks positivos e negativos, específicos de áreas nos quais ele estava se saindo bem e outras em que precisava melhorar. Ouviu com atenção os comentários, interrompendo apenas para esclarecer alguns pontos. Tanto Sheila quanto Paulo lhe disseram que ele analisava problemas com cuidado e interagia bem com os funcionários. Mas Sheila observou que em períodos especialmente movimentados do ano, Tiago parecia ter dificuldade em estabelecer suas prioridades, e Paulo ressaltou que ele precisava ser mais assertivo. Munido de feedback dos colegas, Tiago teve uma noção mais clara de seus pontos fortes e de suas fraquezas. Ele se deu conta de que parte de sua dificuldade em estabelecer prioridades devia à falta de clareza na orientação de Henrique, e fez uma anotação para tratar da questão com ele. O próximo passo do feedback externo, a efetiva reunião com o chefe, requer um tratamento delicado, sobretudo porque a solicitação da reunião talvez seja uma surpresa para ele. Ao marcar a reunião, é importante assegurar ao seu chefe que críticas e sugestões serão apreciadas e seguidas de maneira positiva. Também é vital estabelecer uma pauta para a reunião, para que seu gestor saiba que você tem 3 ou 4 questões a tratar, baseadas em sua autoavaliação e no feedback de outras pessoas. Durante a reunião, peça exemplos e sugestões de mudanças, enquanto se mantém física e emocionalmente neutro quanto ao que está ouvindo. Observe com atenção não só o conteúdo das palavras, como também a linguagem corporal e o tom, uma vez que um feedback pode ser direto ou indireto.
Quando a reunião terminar, agradeça ao seu chefe e mencione que retornará a ele com um plano de ação, após ter tido tempo para assimilar tudo que ouviu. Lembre-se também de que você pode encerrar a reunião se ela se tornar contraproducente. Por exemplo, se seu chefe reagir com irritação a qualquer uma de suas perguntas. Durante a reunião de feedback com Henrique, Tiago perguntou quais eram suas prioridades no trabalho. O Sr. Henrique disse que a situação financeira da companhia parecia ser precária e que Tiago deveria focar em descobrir e implementar um plano de saúde menos dispendioso. O Sr. Henrique advertiu Tiago de que um novo plano deixaria alguns funcionários com raiva e, por isso, Tiago teria que desenvolver uma casca grossa para suportar as inevitáveis críticas. Tiago aprendeu que reuniões de feedback podem oferecer mais do que apenas uma avaliação de desempenho, como importantes e inesperadas percepções. Tiago estivera tão imerso em questões de recursos humanos que nunca tinha notado que Henrique estava preocupado com problemas financeiros da companhia. Assimilando o feedback. Ao ouvir um feedback crítico, é bem possível que você experimente as emoções negativas e as reações desajustadas que falamos anteriormente. É importante manter sua reação em âmbito privado, até ser capaz de substituí-la pelas reações adaptativas que levam a um plano de ação apropriado. Tiago constatou, por exemplo, que se sentia irritado e vagamente magoado ante a sugestão de que devia se tornar mais duro. Ficou se remoendo por algum tempo, mas depois ressignificou esses sentimentos ao reconhecer que o feedback negativo dizia respeito tanto às preocupações de Henrique quanto ao seu próprio desempenho. Tiago não usou essa reformulação para contestar o feedback de Henrique. Aceitou que precisava ser mais assertivo e durão ao lidar com as questões dos funcionários. Entrando em ação. A última fase do processo de feedback proativo envolve chegar a conclusões sobre a informação recebida e agir de acordo com ela. Tiago, por exemplo, optou por focar 2 estratégias de ação: a implementação de um plano de saúde menos dispendioso, o que incluía estar preparado para as reclamações dos funcionários e procurar com calma um novo emprego, já que agora compreendia que o futuro da companhia era incerto. Essas 2 decisões deixaram Tiago inquieto, pois evocavam seu medo de mudanças. Mas, tendo desenvolvido suas reações adaptativas, ele já não se sentia preso na armadilha do medo. Nos meses seguintes, implementou um novo plano, sem levar para o lado pessoal as críticas dos funcionários. Também ficou atento às finanças da companhia e retomou seu networking, para o caso de ficar evidente que a organização estava começando a afundar. As recompensas pela adaptação. As organizações lucram quando executivos buscam feedback e são capazes de lidar bem com as críticas. Quando gestores começam a perguntar como estão se saindo em relação às prioridades do gerenciamento, seu trabalho fica mais alinhado com os objetivos da organização. Além disso, quando o número cada vez maior de executivos numa empresa aprende a pedir feedback, eles transformam um ambiente avesso a feedback num ambiente mais honesto e aberto, o que, por sua vez, melhora o desempenho de toda a organização. Igualmente importante, o emprego das técnicas adaptativas que mencionamos é capaz de ter um efeito positivo na vida pessoal dos executivos, quando eles se livram de comportamentos impulsivos, como reações emotivas, costumam descobrir que as relações com a família e os amigos melhoram. De fato, às vezes descobrem que, em vez de ter medo de feedback, estão ansiosos para alavancá-los. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!